Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Espero que estejam todos bem por aí. Vou mais uma vez aqui junto com vocês aprender um pouquinho da palavra de Deus, relembrar, meditar, né? Porque é a palavra de Deus que nos salva, né? A fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, a palavra de Deus, a Bíblia diz que todo aquele que crer em Jesus será salvo, né? Jesus veio para desfazer a obra do maligno, Jesus veio para pôr em liberdade os cativos e oprimidos, Jesus veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus veio, puro, limpo, né? Nessa terra, santo, separado do mundo, com uma missão, né? Uma missão de salvação, uma missão de redenção, de redimir o povo dos seus pecados e de pagar o pecado do ser humano numa cruz, né? Então nós temos que ser gratos a Deus todos os dias por essa tão grande salvação. E Jesus veio, foi batizado, né? O Espírito Santo desceu sobre ele e ele foi pregar o Evangelho, né? A toda criatura, que é uma missão que ele pediu para nós. Por isso estamos aqui. E a primeira mensagem de Jesus após ser batizado foi: arrependam-se, porque perto está o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados. É isso que a gente tem que fazer todos os dias, se arrepender, né? Reconhecer que somos falhos, pecadores, que estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, transgressões, iniquidades contra a lei de Deus. Mas Jesus nos reconcilia com Deus, né? Mediante sua morte, sua ressurreição, através da fé. Vamos agora, meus irmãos, meditar na lição de número 10, que é a lição da revistinha bíblica Corpo, Alma e Espírito, meus irmãos. Estamos aprendendo sobre como é formado cada um de nós, os seres humanos. E hoje a lição 10 vai falar sobre espírito, né? O âmago da vida humana. Vamos fazer aí uma breve oração e já vamos aprender juntos nesta maravilhosa lição. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração, conversar com o Pai dos céus. Senhor Jeová, meu Deus e Pai que estás no céu, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Senhor, em nome do seu Filho amado, ouça a nossa oração, Pai. Queremos te agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo, por mais um dia de vida, pela saúde, o alimento, o trabalho, pela sua proteção, pelo seu amor. Obrigado, Pai, pela sua graça, Jesus. Obrigado por ter, Pai, enviado o seu Filho nessa terra. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, meu Deus, em nome de Jesus, o pecado que eu cometi por pensamento, por boca e até os que eu esqueci, Pai. Me perdoa, Pai, me ajuda a melhorar, me salva, Jesus. O Senhor é o meu Salvador, Jesus. O Senhor é a minha única esperança, Senhor. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está aqui agora ouvindo esta oração. Abençoa ela em tudo. Livra ela do mal, liberta ela das algemas do pecado, liberta a mente, o corpo dela dos vícios, liberta a alma dela das tristezas, angústias, depressões, ansiedade, tudo que não provém de ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Senhor, conecta o espírito dela com o teu espírito. Blinda, Senhor, a mente dela contra as coisas desse mundo, contra as setas e as vozes exteriores que não provenham de Ti, Pai. Oro também pela salvação do meu filho, da minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, todos os meus sobrinhos, tios, avós, Pai. Primos, liberta, salva, Senhor, gera arrependimento, se revela a eles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa meus amigos, abençoa meus clientes da barbearia, abençoa meu trabalho, abençoa, meu Deus, os irmãos das congregações, todos os irmãos, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco agora, Pai, fica conosco, Espírito Santo, nos ensina, nos limpa, meu Deus, sobrenaturalmente, algo sobrenatural, nos limpa pelo poder da Tua palavra, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos à meditação, meus irmãos. Lição 10, do dia 7 de dezembro de 2025. Espírito, o âmago da vida humana. Texto áureo. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12:1. Verdade prática. Uma vez livre, a nossa alma recebe vida espiritual e dirige o nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Leitura bíblica em classe. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Zacarias 12:1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende o céu, que funda a terra, que forma o espírito do homem dentro dele. Forma o espírito do homem dentro dele. João 4:24. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e verdade. Introdução. Já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para a nossa comunhão com Deus, em santificação e adoração. Vamos para o primeiro grande ponto da lição: o sopro divino, a concessão do Espírito. Tópico número 1: o fôlego da vida. Feito de uma matéria pré-existente, que é o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Gênesis 2:7. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais, que são: haja, ajuntem-se, produza. Gênesis 1:3-11. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma.
O espírito é a parte imaterial através da qual estabeleceremos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, é expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o meio do corpo. O espírito é o âmago. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Interessante, hein? O espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Vamos para o tópico subponto número 2, a singularidade do espírito. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias, capítulo 12, versículo 1, diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, referência ao espírito e à alma, em Jó 7,11. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 12,7, quando diz que o pó volte à terra como o era e o espírito volte a Deus que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Lucas 16, 22 ao 25 e também Apocalipse 20 ao 4. Neste texto, como em outros, ruá, o termo hebraico para espírito, é representativo dos dois elementos espirituais, como diz Gênesis 45, 27, Salmo 146, 4, 1 Samuel 30, 12. Da mesma sorte, em diversas passagens, o termo nefesh, que é alma, é tomado pelo todo imaterial, como diz Gênesis 35, 18, 1 Reis 17, 21. Vamos agora ao terceiro subponto, a tênue divisão. No Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e também em Hebreus 4, 12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinônimica. O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde alma e espírito estão entre tecidos, construídos. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as Escrituras Sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Vamos agora ao grande segundo ponto dessa lição, que é espírito, pecado e santificação. Tópico 1.
pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como prostituição, também pecados da alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como orgulho, soberba, vanglória, arrogância e a inveja. Como diz Provérbios 16:18, também 1 Timóteo 3:6. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e muitas vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males, como diz Provérbios 15:25. Além de prejudicar os seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos, como diz Tiago 3, do 13 ao 16. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito, como diz Neemias 4, do 1 ao 8. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Sambalate e Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Romanos 12:21. Vamos agora ao segundo subponto: raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial, como diz Gênesis 2:7. Mas a redenção se dá do espiritual para o físico. 1 Pedro 1:23, Romanos 8:23. É no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Mateus 15:19. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Como diz Ezequiel 36, 26 e 27. Romanos 8, 10 ao 13. Gálatas 5, 22. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça, pela confiança nas próprias obras, como diz Mateus 23, do 25 ao 28. Também Efésios 2, do 8 ao 10. Vamos agora para o terceiro tópico: vencendo o pecado. A força do pecado, arraigado em nosso espírito, somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Romanos 6,14, Hebreus 10:10. Como ensina Paulo, lá em Romanos 8:2, diz assim:
a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Romanos 8, 3 e 4. Revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Jesus Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. Filipenses 2, do 3 ao 8. A arrogância sequer deveria ser denominada entre nós, quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Jesus Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Como diz 2 Timóteo 2,24, ao servo do Senhor não convém contender. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive os do Espírito, pelos meios da graça. Como diz 2 Coríntios 7,1, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vamos agora para o terceiro e último grande ponto dessa lição, que é regeneração e adoração. Subponto 1. O novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior, que nos outorga um espírito regenerado. Como diz João 3:5 ao 8, também Efésios 2, do 1 ao 6. Isso era incompreensível para Nicodemos e o seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural processo de regeneração, como diz 2 Timóteo 3,5. Com espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerência e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Interpretam as Escrituras conforme seus desejos já estabelecidos. 2 Timóteo 2,8, 2 Timóteo 4,3. Não podemos ter comunhão com os tais. 1 Timóteo 6, do 1 ao 5. 2 Timóteo 2 e 5. Vamos agora para o segundo subponto, em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, também como a mulher samaritana, expressou um entendimento religioso limitável ao visível, apontando o monte Gerizim, conhecido lugar de adoração dos seus pais, em João 4,20. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos, mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. João 7,38. Vamos agora para o terceiro e último subponto. Um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir ao autêntico cristianismo bíblico, como Jesus ensinou a mulher samaritana. Em João 4,24, Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem
o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração a Deus nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Como diz o Salmo 51:17, também segundo Coríntios 11:3. Amém. Chegamos ao fim da lição e concluímos que, âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Amém. Muito bem, meus irmãos, finalizamos mais uma meditação, meus irmãos, agradecidos a Deus por esta oportunidade. Que Deus abençoe você, sua família e até o próximo vídeo. Fique com Deus.